Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesta segunda meditação sobre a nossa vida de oração, sobre estar na presença de Deus, nós queremos refletir sobre a oração mental. Na semana passada nós fizemos uma breve introdução a respeito do sentido, do significado da oração em nossas vidas e também falamos um pouquinho a respeito das mais diversas formas de oração que nós, como cristãos, podemos dirigir a Deus. Todos nós, cristãos, temos esta prática de falar com Deus. E este nosso falar com Deus, este nosso estabelecer diálogo com o Senhor, nada mais é do que a nossa oração. Algumas vezes nós vamos fazer uso de belas orações que já existem. Nós muitas vezes podemos rezar juntamente com os salmos, como a igreja faz diariamente em diversos momentos do dia, através da liturgia das horas. Nós podemos falar com Deus através da recitação do Santo Rosário, através das orações próprias do cristão, através dos cantos litúrgicos, de hinos, de poemas, enfim. Todas estas formas de oração, elas são chamadas orações vocais. Mas hoje eu quero falar exatamente daquela oração que nós fazemos quando nós falamos com Deus no silêncio do nosso coração, só com os nossos sentimentos, só com os nossos pensamentos, sem que para isso a gente faça uso de nenhuma fórmula pronta, de nenhuma fórmula fixa. É exatamente esta o que nós chamamos de oração mental. E hoje nós vamos exatamente refletir um pouco a respeito desta forma de oração. Essa talvez seja uma das formas de oração que nós mais fazemos uso, porém ela é pouco refletida, ela é pouco conhecida. E por isso nós queremos apresentar hoje esta forma de oração para te ajudar neste teu caminho de fé. Eu penso que todos nós gostaríamos de ter com frequência um diálogo aberto, um diálogo espontâneo com Deus. Aquele diálogo, como eu costumo dizer, que nós estabeleceríamos, por exemplo, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso marido, com a nossa esposa, com aquele nosso melhor amigo, aquele diálogo que trata da nossa vida, fala do nosso trabalho, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, da nossa vontade de servir. Ou aquele diálogo que fala das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas dúvidas, das nossas indecisões, enfim. Mas a verdade é que nem sempre nós conseguimos estabelecer esse diálogo contínuo com Deus. Alguns de nós talvez até já tenhamos desistido de fazer essa experiência, porque nós pensamos, isso talvez seja para aqueles que vivem enclausurados, aqueles monges, aquelas religiosas, talvez isso seja para os padres que são mais próximos de Deus. Para mim isso não dá, para mim isso não é possível. Talvez a gente já tenha até desistido de tentar falar com Deus, de estabelecer esse diálogo sincero. Mas eu quero te dizer hoje
que vale a pena esforçar-se, fazer este esforço de estabelecer este diálogo, este contato, esta relação mais íntima com Deus. Isso porque a oração mental talvez possa demorar um pouco para a gente aprender a fazê-la. Porém, quando nós fazemos uso desta forma de oração, ela se torna para nós uma fonte maravilhosa de paz, de luz, de perspectivas, de esperanças, de projetos e também de alegrias. Tente, faça essa experiência. E para te ajudar nesse caminho, te ajudar nesse percurso, eu hoje quero aqui oferecer a você alguns passos importantes que podem te ajudar neste caminho da oração mental. A primeira coisa, é preciso estabelecer uma hora e um lugar certo para fazermos a nossa oração mental. O Catecismo da Igreja Católica, lá no número 2710, ele vai nos dizer assim: a escolha do tempo e da duração da oração mental depende de uma vontade determinada. Não fazemos oração quando temos tempo. É preciso reservarmos um tempo, com a firme determinação de não o tomarmos de volta. E Jesus vai dizer assim, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo. O lugar para fazermos a nossa oração mental pode ser, como sugeriu Jesus, o nosso quarto. Pode ser uma igreja, pode ser uma capela, pode ser um jardim, pode ser o alto de uma montanha, pode ser o ônibus que você pega todos os dias para ir ao teu trabalho, pode ser o teu escritório, pode ser a tua casa no momento em que você está lá com os teus afazeres. É você que vai estabelecer o lugar, mas é preciso que este lugar exista. O importante é que você possa se concentrar. O importante é que você possa estar tranquilo. Não vá fazer a tua oração mental deitado na tua cama e você vai acabar dormindo. Não vai fazer tua oração mental diante da televisão que você vai acabar se distraindo. Ah, eu nunca consigo rezar. Poxa, mas você deixa para falar com Deus a hora que você está cansado, depois de um dia todo de atividades, de afazeres, deitado na tua cama. Vai ser difícil chegar ao fim, vai ser difícil concluir. Então é preciso escolher um lugar adequado para fazer a tua oração. E depois, estabelecer tempos. Ah, eu só consigo 5 minutos, que bom. Eu só consigo 2 minutos, que bom. Mas estabeleça metas. Comece aos poucos. Não exija 50 minutos de oração, 1 hora de oração, meia hora. Comece com tempos pequenos. Comece com tempos possíveis dentro da tua vida, dentro da tua rotina. E aos poucos você vai aumentando este tempo, vai entrando neste clima e vai conseguindo estabelecer um tempo maior de oração. Não se esqueça, porém, que quando nós falamos de oração mental, nós estamos falando numa linha direta entre você e Deus. Isso significa que você pode falar com Deus a qualquer momento, em qualquer lugar. Aproveite todas as inspirações do Espírito Santo.
Aproveite aqueles insights que aparecem no nosso dia a dia. Opa, eu preciso agradecer a Deus por isso. Eu preciso pedir a Deus por essa intenção, por essa situação. Nem sempre Deus vai nos falar com hora marcada. Ele pode nos falar a qualquer tempo, em qualquer lugar. Outro ponto. Continuando ainda a falar sobre lugar certo, hora certa, a oração habitual. Antes de falar nada, comece a pensar no seu interlocutor. Comece a pensar em Deus. Faça um ato de fé na presença dele. Por exemplo, agora no início deste momento de meditação, nós rezávamos: meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Senhor, que eu possa te ver, que eu possa te ouvir com os olhos e os ouvidos da fé. Senhor, que eu possa te sentir com o meu coração. Senhor, eu sei que o Senhor pode me ouvir. Senhor, eu sei que o Senhor é Deus e pode me socorrer nas minhas necessidades. Comece, portanto, com este ato de fé. Manifeste a sua crença ao Senhor. Comece o diálogo com simplicidade. Diga mentalmente, por exemplo: Senhor, me ajude a falar contigo. Ou, Jesus, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. Senhor, eu não estou nem com vontade de estar aqui na tua presença. Me faltam palavras, eu não sei o que dizer. E você já, com certeza, já estará fazendo oração. Meu Deus, me desculpa, mas hoje eu vou começar essa oração pedindo algo que eu preciso muito, que eu desejo muito. Enfim, um diálogo simples, como eu dizia no início, um diálogo que se estabelece com aquela pessoa mais próxima, com aquela pessoa que você tem mais confiança. E talvez, quando não tiver nada em mente, faça como aquela história que eu já contei aqui algumas vezes, não custa repeti-la, a história do João, o leiteiro. Um sacerdote, um santo sacerdote, atendia diariamente às confissões num confessionário que ficava no fundo de uma igreja. E do confessionário ele sempre ouvia um bater de latas, um barulho chato, que muitas vezes atrapalhava em ouvir as confissões. Depois ele ouvia o quebra-vento da porta da igreja bater. E aquela situação se repetia todos os dias. Um dia aquele sacerdote resolveu ficar na espreita e descobrir o que era aquele barulho. Então ele se deparou com João, um vendedor de leite do vilarejo. João vinha ali com as suas latas, com os seus vidros de leite, fazendo aquele barulho todo. E aí ele entrava na igreja empurrando a porta com o seu cotovelo. E ele olhava para o sacrário e dizia: Oi, Jesus, aqui está João, o leiteiro. Fechava a porta da igreja e ia para o seu trabalho. Era uma oração simples, mas era uma forma que aquele homem simples encontrava de se colocar na presença de Deus. Talvez às vezes nos falte esse detalhe bem simplesinho. O catecismo ainda vai dizer no número 2717: as palavras na oração não são discursos, mas gravetos que alimentam o fogo do amor. Em algumas situações, ainda dando passos, sobre a nossa oração mental, a gente vai precisar pensar, no momento de falar com simplicidade com Deus, em assuntos concretos. Por exemplo,
Você pode perguntar, Jesus, na sua oração, por que será que eu me irrito tanto com aquele fulano, com aquele colega de trabalho, com o meu marido, com a minha mulher, com o meu filho, com a minha sogra, enfim? Por que será que eu me irrito tanto com aquela pessoa? Ou se não, Senhor, por que eu sou tão orgulhoso? Por que será que eu não consigo compreender aquela pessoa? Por que será que eu não consigo ser caridoso? Por que será que eu não consigo ser amoroso? Peça a luz nessa oração, neste diálogo, para compreender também os teus limites, para compreender as tuas dificuldades. Outra dica importante que você pode seguir no teu dia a dia de oração. Às vezes, como eu disse, a gente não vai saber o que dizer diante de Deus. Portanto, uma ferramenta muito importante nesses momentos é levar com a gente um livro de espiritualidade, um livro de oração, até mesmo um livro contando a vida de um santo que você goste. E aí, de repente, quando você se sentir seco, sem saber o que dizer, abre aquele livro, leia um trechinho. Talvez aquela leitura breve, aquele trechinho breve, ou às vezes algumas pessoas vão precisar de um trecho mais longo, talvez aquilo já sirva como uma pista para você decolar na tua oração mental. Talvez aquele trechinho ele te ajude a transformar a tua oração mental numa meditação, em algo mais reflexivo, por exemplo. Então, recorra a esses mecanismos que podem te ajudar. Talvez, como eu disse, alguns vão precisar ler um trecho um pouquinho maior. Tem dias em que a gente está mais triste, que a gente está mais fechado, não só as pessoas ao nosso redor, mas também fechados a Deus, nosso Pai. Então, a gente precisa de um empurrãozinho um pouco maior para fazer a nossa oração. O importante, como eu disse, é que aquela ideia de leitura atinja o teu coração. Que a gente pegue aquele trechinho e se esforce um pouco para tentar aplicar algo que está acontecendo na nossa vida prática. Opa, é isso que eu deveria fazer para resolver essa situação. Se vier uma inspiração, se vier um propósito, peça a Deus a graça de fazer dar fruto este teu propósito que brotou no teu tempo de oração. Peça a Deus a força para te ajudar a melhorar numa determinada situação, num determinado contexto. E agradeça a Deus as inspirações, os propósitos que Ele te dá. Nós podemos aqui, por exemplo, citar um texto, um trecho brevíssimo, que pode ser uma grande pista de decolagem para nós, para a nossa oração mental. Eu trago aqui para vocês o ponto 814 do livro Caminho, que vai dizer assim: um pequeno ato feito por amor, quanto não vale? Pequeno ato feito com amor, feito por amor, quanto vale? Que imenso valor. Fale disso com Deus. Senhor, quantas vezes, quantos atos pequenos, como um sorriso, como um favor, uma pequena gentileza no dia a dia, uma pequena ajuda no trabalho, um pequeno gesto de carinho, um prato favorito, um doce favorito para alguém, um mero sorriso. Quantas vezes esses pequenos gestos do nosso dia a dia poderiam ter sido feitos com amor e nós não o fizemos? Então, olhar para Deus e pensar: Senhor, perdão, porque
eu não coloquei o amor devido nesse gesto, nesse ato. Senhor, me ajuda a enxergar da próxima vez. Me ajuda a ver da próxima vez. E também, como fruto da tua oração mental, você pode propor ao Senhor algumas coisas que podem ser feitas, algumas ações. Por exemplo, quando você tem o costume de acordar cedo de mau humor ou com a cara fechada, dizer um bom dia mais carinhoso para aqueles que estão na tua casa, ou quando você chega na escola, no teu trabalho, na faculdade, na tua roda de amigos, enfim, ser mais cordial no teu bom dia, no teu boa tarde. Só isso, só esse pequeno gesto já é um grande fruto para a tua oração mental. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos inspire, que o Senhor seja capaz de transformar as nossas almas a tal ponto de dedicarmos todo o nosso intelecto, entregarmos a Ele a nossa mente, juntamente com o nosso coração, para que mais e mais e mais vezes, ao longo do nosso dia, nós nos coloquemos na sua presença, para que cada vez mais nós possamos estabelecer com Ele um diálogo de amor, um diálogo de proximidade, um diálogo de intimidade. E na próxima semana nós continuaremos a meditar sobre pistas, sobre caminhos para a nossa oração. Amém.